Olá, co-criadores! Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram o final de semana? Eu espero que todos passaram muito bem. Hoje nós não vamos dar continuidade ao livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Amanhã eu dou continuidade. Ontem eu estive assistindo um documentário na Netflix, chama O Poder da Mente Real. O Poder da Mente. Eu vou deixar na descrição os nomes certinho dos documentários que eu vou citando aqui para vocês. E eu tive vários insights, vários downloads. Eu senti a necessidade de trazer esse bate-papo aqui para vocês hoje, tá? Nós vamos falar sobre a mente. Hoje de manhã eu fiz até uma postagem nas minhas redes sociais, onde diz assim, riqueza mesmo é aquele que consegue controlar a mente. E aí na postagem tinha 3 homens e ambos estavam com uma nuvem com uma chuva em cima da cabeça. 2 deles estavam chateados por conta disso e o do meio estava feliz. Porque nós controlamos a nossa mente, nós controlamos aquilo que pode nos irritar, aquilo que nos deixa felizes ou não. Podemos ficar chateados com uma situação ou podemos ver essa situação como um benefício. Podemos agradecer por essa situação. Você é quem desses 3? Os 2 das pontas que estão chateados, que reclamam quando chovem, ou do meio que fica feliz, que não se importa se pegar uma chuva? Né? Então pense nisso. Bom, no documentário que eu assisti ontem, Real Poder da Mente, lá mostra várias pessoas, né? Lá conta várias histórias de pessoas que conseguiram se curar através do poder da mente. Então teve pessoas ali com câncer, pessoas que sofreram acidente e perderam a parte da coluna, os ossinhos. Eu não sei te dizer muito bem, eu não sou, né, especialista nisso, mas é F4, F1, enfim, que temos aqui na coluna. E essa pessoa, esse homem, por exemplo, ele teria que passar por várias cirurgias e não andaria mais. E veja o que ele fez. Por 6 semanas ele meditou e fez o que eu chamo, que o Neville Goddard também costumava chamar de visualização VR, né? O que pode ser realidade virtual, onde você medita e passa por alguns minutos ali co-criando aquilo que você deseja, co-criando aquilo que você quer. Esse homem, ele passou por 6 semanas co-criando, ele passou então por 6 semanas co-criando a reconstrução dessa parte da coluna dele que foi afetada nesse acidente, tá? Então ele passou 6 semanas reconstruindo, visualizando a reconstrução das células, dos ossos dele. E pasmem, hoje, além dele andar, ele começou a estudar sobre a mente humana, né? O que acarreta a pessoa conseguir se curar através da mente, quando todos os médicos dão por vencido aquele diagnóstico, né, de que ele não poderia andar mais, que ele teria que passar por inúmeras cirurgias. Então, desde 1986, ele vem estudando a mente e dando palestra e ajudando pessoas nesse âmbito de se curar e tudo mais. No documentário O Segredo, também tem a história de um homem que é com uma história bem parecida, que os médicos também disseram que ele não tinha mais chance de andar, que ele iria sair do hospital na cadeira de rodas, e ele não aceitou isso. Então ele passou a fazer a visualização VR, a realidade virtual também, e ele se imaginava saindo do hospital andando e não com a cadeira de rodas. E assim aconteceu, ele saiu do hospital andando porque ele conseguiu se curar através do poder da mente. Vocês já repararam que quando a falência múltipla dos órgãos e quando o cérebro continua ativo, os médicos eles não desligam os aparelhos? Porque enquanto há atividade cerebral, há vida. Então, muita gente pensa que é quando o coração para que a pessoa morre. Não. Enquanto há vida cerebral, eles não desligam os aparelhos.
porque de acordo com esses estudos que tem, né, por isso que a maioria das pessoas que ficam em coma recebe amigos ali que fazem leitura, que conversam com eles, para poder ativar essa mente e eles voltarem à vida, mas isso depende muito mais da pessoa que está ali em coma do que das outras pessoas que vão ali tentar ajudar. E nesse documentário também teve um exemplo da mulher com câncer no estágio 4. No estágio 4, normalmente os médicos dão no máximo 2 meses, 1 mês de vida. E a mulher se curou, hoje ela está super bem. E teve um outro caso de uma mulher que tinha urticária, sabe? Aquelas feridas que dão na pele, ela tinha por toda a pele, estouravam nela. Mas aí ela começou a fazer tratamento ocidental, né? O tratamento com... Ela começou a fazer o tratamento ocidental, o tratamento com reiki, com meditação, o tratamento de alimentação, a nutrição também é importante nesse caso. E aí, quando ela começou a fazer o reiki, a pessoa que atendeu a ela começou a perguntar qual foi o passado dela. E ela tinha muita restrição em querer falar do passado, em querer voltar ao passado. Ela teve problemas muito sérios com a mãe, fazia anos que ela não falava com a mãe. Digamos que ela foi adulta, né, enquanto criança, porque o pai abandonou, saiu da casa, enfim. E isso trouxe tudo à tona na vida adulta dela, onde desencadeou essa doença, né? E aí a especialista em reiki foi tratando ela, foi pedindo para ela voltar ao passado, se perdoando, e aí foi onde ela se curou. Então, a maioria das doenças que os médicos dizem crônicas, nada mais são doenças emocionais. E eu disse tudo isso para entrar agora na minha história. Em 2011, eu fui diagnosticada com pneumonia aguda. O meu pulmão direito ele já não existia mais, estava todo tomado e o esquerdo estava tomado pela metade. E antes dos médicos descobrirem que era pneumonia, eu passei praticamente umas 2, 3 semanas tratando como cólica de rim, porque doía todo esse lado aqui. E eu não sabia que era o pulmão. E nem o médico também se propôs a fazer um raio-x ou alguma coisa do tipo. Então, passei 3 semanas tratando como se fosse pedra no rim. Eu tomava injeções, medicações fortíssimas e não passava dor. E os médicos não entendiam. Falavam, já era para você ter expelido essa pedra que está no seu rim, porque você está com cólica de rim, não tem outra coisa. Eu não conseguia dormir nem do lado direito. Eu conseguia dormir somente do lado esquerdo, mal e mal conseguia deitar assim, era muito difícil, eu dormia praticamente sentada. E aí, em uma noite, eu passei muito mal e eu morava na cidade vizinha do meu pai. E eu pedi ajuda para a professora, na época eu era professora de educação infantil, e eu trabalhava nessa cidade em que eu residia. E na mesma rua morava uma das professoras que trabalhavam comigo, então eu pedi ajuda. E ela me levou ao hospital. E eu fiquei internada nesse hospital por 1 semana. No 3º dia em que eu estava internada, a diretora da escola da qual eu trabalhava disse, Fran, nós precisamos comunicar ao seu pai, à sua família. Porque eu estava no balão de oxigênio, eu estava no soro, eu tinha tido reação alérgica a um remédio que eu nem sabia que eu tinha alergia, que era cefalexina. O meu corpo ficou tomado por bolhas, por vermelhidão. E aí vocês vão perguntar, tá, Fran, aonde se encaixa a sua história, que você diz que é de acordo com o seu passado, o lado sentimental. Bom, minha mãe, ela era uma pessoa depressiva. Ela passou anos, eu passei praticamente 15 anos da minha vida vendo ela tendo crises, ela sendo internada e eu tendo que ser adulta desde pequena, cuidar de tudo. E aí eu via dos coleguinhas no colégio, né? Ai, a Fran, ao invés de brincar aos domingos, vai visitar a mãe louca no hospital. Então aquilo me afetava muito, eu ficava meio sem graça, dizia que eu não ligava a situação, mas isso foi fomentando, alimentando, porque todo mundo tinha suas mães, todos os finais de semana, e a minha, vira e mexe, estava internada, hospitalizada, que na época a depressão era tratada como loucura, né? Por isso que eles internavam. Enfim.
E aí, nesse meio tempo, com 3 anos de idade, eu tinha mais ou menos 3, 4 anos, isso que meu pai me conta, minhas tias, eu ficava com os meus avós maternos quando a minha mãe ficava internada. E aí, em uma dessas vezes, eles moravam num sítio, eu peguei bronquite, mas era mais o lado sentimental, a falta da mãe e tudo mais. E aí eu fui para os meus avós paternos. E aí eu desencadeei asma. E aí todos os médicos falavam, sua doença é crônica, não tem cura. E aí meus pais, eu lembro que brigavam muito, porque eles tinham que fazer vários tratamentos, e os tratamentos eram caros, então meu pai gastava muito dinheiro comigo, eu me sentia super mal por isso. Mas o que acontecia? Eu desencadeei essa doença porque era uma forma de eu chamar a atenção dos meus pais, de eu deixar a minha mãe lúcida, porque quando um de nós, eu ou meu irmão, ficava doente, minha mãe ela ficava pacificamente lúcida por tempos, às vezes por mais de anos. Então, desencadeou através disso. E na minha vida adulta não foi diferente. Nessa época da pneumonia, eu estava brigada com meu pai, porque na época ele disse que se eu saísse de casa para morar em outra cidade, que eu não precisava mais voltar. Enfim, mas é porque a gente tinha uma relação muito conturbada, nós temos o mesmo gênio, eu não aceitava o casamento novo dele. E enfim, aí quando a diretora disse para mim que teria que chamar meu pai, eu falei que não precisava, que ele não ia se importar caso eu morresse. Olha só como era um lado bem sentimental disso. Aí a diretora falou, não, nós vamos chamar seu pai sim. E aí chamou meu pai e minha madrasta foram me visitar e eu vi a preocupação nos olhos do meu pai, eu vi que tudo aquilo era coisa da minha cabeça, né? Que não tinha nada disso. Eu tinha criado toda uma história de que meu pai não gostava mais de mim, que tanto faz se eu morresse ou não. Olha só como a nossa mente é perigosa, que a gente cria tudo. Saí do hospital, antes de eu ter saído desse hospital, que era na cidade onde eu lecionava, eu pedi ao médico, por favor, me faça um raio-x, porque eu acho que ninguém teve essa ideia, né? Eu que não sou médica, né? E aí fizeram e viram que o meu pulmão estava bem debilitado. E deram remédio para eu tratar em casa. Só que não estava no estágio tão profundo quanto eu falei no início. Fui para casa, tratei, não resolvi. Voltei ao hospital e fui internada numa outra cidade. Numa cidade vizinha, com um especialista, com uma pneumologista bem requisitada, bem conhecida lá do interior de São Paulo, da onde eu morava. E então, quando eu cheguei, era um domingo, eu já não tinha mais veia, não tinha mais onde colocar soro em mim, eu estava toda picada, fraca, magra, porque eu não conseguia comer. E quando eu cheguei no hospital, era umas 10 horas da noite, que me transferiram da minha cidade para lá, porque viram o meu diagnóstico, chegou a me emocionar. E aí todo mundo me olhava com cara de dó, com cara de extrema unção já, né? E a médica olhou os resultados, meu pai estava no quarto e falou, olha pai, hoje eu não consigo fazer nenhuma transferência, porque são 10 horas da noite, mas eu vou deixar tudo encaminhado. Amanhã nós vamos isolar ela em um quarto. Eu ia colocar ela na UTI, mas se eu colocar ela na UTI é capaz dela morrer. Eu vou ser bem sincera. Porque eu pedi para que ela fosse sincera na minha frente e não me escondesse nada. Que não falasse pro meu pai. Que eu estava com a saúde muito debilitada mesmo. E que se eu não tratasse, eu podia ter uma infecção e ir para os outros órgãos. E assim foi. Como eu não podia ficar na UTI, no outro dia me colocaram num quarto isolado. Ninguém entrava, a não ser os enfermeiros. Nem visita eu pude ter. Então eu fiquei um mês totalizando internada. Só que um mês depois que foi descoberto o diagnóstico, né, preciso e forte. E antes disso eu já havia tido, né, ficado internada por uma semana, enfim, já estava acarretando essa pneumonia por uns 2 meses. E eu fiquei internada por 15 dias porque eu conseguia receber ainda pela prefeitura e fui trabalhar por 2 dias, eu já estava sem balão, só que eu só ficava sentada, e a minha ajudante que dava a aula para mim, porque senão eu ia cair no INSS. E aí vocês sabem, o INSS aqui no Brasil, como que é a burocracia para você poder entrar e para você poder receber, né?
Então eu fui, antes de voltar a trabalhar, de ficar nesses 2 dias, eu fiquei 10 dias em balão de oxigênio, com 2 soros, eu tinha que ter 2, porque uma entrada era só para medicação, outra era só para soro, porque minhas veias estavam muito fracas. Se deixasse uma via somente para os 2, ela estourava muito rápido. E aí, como eu saí do balão de oxigênio, no dia que a doutora falou para mim que se eu não lutasse, que dependia tudo de mim, que mesmo eles dando as melhores medicações, se não dependessem exclusivamente da minha vontade de viver, eu não ia viver. Então, no dia que ela falou isso, eu coloquei em minha mente, eu nem sabia desses estudos, eu nem sabia como a mente funcionava, eu não sabia que podíamos cocriar tudo aquilo que desejamos. E só um minutinho, gente, meu cachorro começou a latir. Pronto, agora ele dá uma acalmada. E daquele dia em diante eu falei assim, não, eu vou fazer tudo o que eles pedirem. Tudo que eles pedirem, eu vou ficar bem quietinha para minhas veias não estourarem, eu vou tomar a medicação sem chorar, se doer, eu vou me concentrar em outra coisa, pensar numa paisagem bem bonita e eu vou me curar. Eu vou sair desse hospital curada. E aí começaram a fisioterapia para eu poder respirar sem os aparelhos. A alimentação foi toda mudada, eu estava com anemia profunda, então a alimentação era totalmente diferente e vocês sabem, né, não é só uma intuição dos antigos, fígado é muito bom para anêmica, eu odiava fígado, mas eu pensava, se é para eu me curar, eu como tudo, eu comia aquele fígado assim como se fosse uma picanha, porque eu sabia que eu ia me curar. E foi tudo dependendo de mim. E quando eu voltei para médica, depois desses 2 dias trabalhando, ela falou, não tem condições de você continuar trabalhando, você precisa continuar o tratamento. Você tá razoavelmente bem, mas você ainda não consegue dormir, você não consegue deitar do lado direito, ainda tem água no seu pulmão, nós vamos ter que fazer uma cirurgia. E assim foi, voltei para o hospital, mas eu pedi encarecidamente para a médica que não acessassem mais a minha veia, porque eu não aguentava mais, eu estava muito fraca, toda roxa. Então ela disse que deixaria só um acesso somente para as medicações, que tinha algumas medicações que não tinha como colocar via oral, porque eram muito fortes e eu já estava tomando remédio para o estômago devido a tantas medicações que eu tive que tomar. E eu disse que tudo bem, que ela não ia colocar soro, mas que eu precisava dessa veia somente para medicação. E assim foi. Nos dias seguintes, que eu voltei ao hospital, como eu disse, totalizando, eu fiquei 1 mês internada, eu fiquei mais 15 dias internada, então todos do hospital já me conheciam. Eu lembro que eu passei a Páscoa lá no hospital. E aí começaram os exames, eu fiz ressonância, tomografia, todos os exames que vocês imaginarem, eu tive que me submeter. E aí eles começaram a ver o que seria melhor. Tinham 3 opções: fazer a cirurgia para tirar a água do pulmão, retirar o restante da água, fazer drenagem, colocar o dreno, ou fazer punção. Então, primeiro fizeram o diagnóstico para punção. Cada dia que eles entravam no quarto e falavam, olha, hoje nós vamos fazer o pré-exame porque nós resolvemos fazer punção. E eu ficava super feliz, eu pensava, uhul, é agora que vão tirar essa água, eu vou voltar para minha vida normal. Aí faziam todos os exames, tal, voltava tarde, falei, infelizmente não vai dar para fazer punção. O local que está a água tá atrás de uma costela, que não sei o que, e começaram a explicar na linguagem deles lá, se a gente colocar agulha é perigoso perfurarmos o seu pulmão e você morrer. Vamos fazer amanhã exames para colocar o dreno. Aí vieram no outro dia, uhul, vamos colocar o dreno, Fran, vai doer muito, o dreno dói. Falei, não importa que vai tirar, eu vou melhorar. Faziam todos os exames, estava tudo certo naquela tarde para colocar o dreno. Eles voltavam, Fran, não vai dar para pôr o dreno, se a gente colocar, a gente só vai te abrir, te machucar e essa água não vai sair. E cada dia que eu ligava para o meu pai para contar uma notícia, eu falava, não vai dar mais, pai, amanhã vamos fazer exames para fazer cirurgia, não tem jeito. Vieram no outro dia para fazer exames pré-operatório. E eu, uhul, vai fazer cirurgia, vão me abrir, vou ter pontos, mas pelo menos vão tirar água. Faziam todo
os exames, gente, hoje eu dou risada, mas na época eu ficava muito assim, eu falava, meu Deus, será que não tem saída? Chegou no final da tarde, estava tudo certo, marcada a cirurgia para o outro dia, a doutora veio, não foram os enfermeiros, e falou, Fran, infelizmente não dá para eu te abrir. Você vai correr risco de infecção, você ainda está muito fraca, com muita anemia e você pode perder muito sangue. Nós vamos entrar com medicação muito forte e vai depender de você para essa água expelir através do seu xixi. E assim foi, a medicação foi muito forte, tive efeitos colaterais muito drásticos, eu não saía do banheiro, eu tinha fortes dores de estômago, eu tinha que forçar a comida a entrar e segurar, porque senão me dava vontade de vomitar, eu tinha que tomar água, porque minha boca ela secava de tanta medicação forte que eu estava tomando na época para essa água poder sair. Mas com a minha vontade de viver com o poder da mente, que todo dia eu fechava os olhos antes de dormir e imaginava a doutora entrando no meu quarto e falando, Fran, já não tem mais nenhum líquido no seu pulmão, você tá liberada. E eu fiquei firme e forte por 15 dias, imaginando ela entrando e falando, Fran, você não tem nenhum líquido mais no pulmão, você pode ir embora, você está curada. Todos os dias eu fazia isso, sem ao menos saber que com o poder da mente nós podíamos nos curar. E assim foi. O dia mais glorioso para mim foi o dia que ela chegou e falou, Fran, você não tem mais água. Aliás, você tem milímetros de água, mas você vai continuar tomando a medicação em casa e ela vai terminar de sair. Nós vamos fazer uma ressonância, uma tomografia em você para ver se está tudo ok. E amanhã você vai ter alta. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foram longos, mais de 30 dias internada em um hospital. Eu entrei lá com prognóstico de não vida, de não recuperação e saí de lá todo mundo de boca aberta. Já tinha feito amigos lá dentro, os enfermeiros, doutores que me cuidaram, mas eu consegui me curar através da mente. E tudo aquilo que eu passei foi por conta de um sentimento mal curado que eu tinha com meu pai, que depois, hoje em dia, nós somos melhores amigos, nós nos cuidamos muito bem, nos damos muito bem hoje em dia, tanto com meu pai quanto com a esposa dele, eu tenho ela como mãe. Então, gente, às vezes a gente desenvolve estresse, depressão por conta de alguma coisa que ficou no passado mal resolvida e a gente desencadeia isso. Fazem 9 anos que eu não tive mais nenhuma crise de asma, porque chegou uma época que eu usava 3 bombinhas, eu não tive nenhuma crise mais de pneumonia. Agora eu estou totalmente isolada dentro de casa por conta dessa pandemia, por eu ter todo esse histórico, estou me cuidando. Mas eu quis passar para vocês essa minha história, contar um pouco da história desses documentários que eu assisti, que em tudo na vida, seja na área da saúde, na área financeira, na área amorosa, nós podemos co-criar através da nossa mente. Tudo que pensamos, tudo que imaginamos, nós emanamos energia para o universo. E o universo ele só vai responder aquilo que nós emanamos a ele. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, sejam eles bons ou ruins. Até os ruins, tudo que a gente emana para o universo, toda a energia volta para a gente. Então, pensem bem, porque às vezes na hora da raiva a gente quer, vamos colocar essa palavra aqui, amaldiçoar a outra pessoa que nos fez mal. Mas ao invés de amaldiçoar, abençoe, porque tudo aquilo que você emana para o universo não vai para a pessoa, vai voltar para você mesma. Entende? Então, se você está passando por alguma situação, seja ela na área da saúde principalmente, está com depressão, está com ansiedade, saiba que isso foi criado tudo na sua mente, que você pode reverter esse quadro, mas que depende só de você. Não depende de você estar tomando calmantes, não depende, você pode passar anos da vida tomando calmante, como a minha mãe passou e ela não se curou. Se eu soubesse tudo isso que eu sei hoje, 19 anos atrás, eu poderia ter ajudado minha mãe, mas hoje eu não me culpo. O que aconteceu, teve que acontecer, Aí entra a lei das causas e efeitos que eu vou passar aqui para vocês. Esse foi o vídeo de hoje.
Eu espero que tenha ajudado vocês de certa forma, que vocês possam compartilhar com mais pessoas esse vídeo para mostrar a elas, se você conhece alguém que está com depressão, que está no hospital, que para os médicos já foi dado carta final, mostre a eles esse vídeo, que eles podem se curar, eles podem sair dessa, tá bom? Um beijo, co-criadores, e um excelente início de semana. E amanhã nós voltamos com o livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Gratidão, universo. Namastê. Co-criem.